Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem e espero que a semana tenha sido boa, não é? Como é óbvio. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e estamos aqui em mais uma edição no canal Cuidar Mais Saúde. Portanto, hoje vamos, e aproveitamos aqui um bocadinho a época do ano, não é? Hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado aqui com uma infecção por um vírus e não é mais do que o influenza A e o influenza B. Portanto, falamos hoje da gripe. Vai ser a patologia que vamos tentar esmiuçar aqui no vídeo de hoje e, assim sendo, sem mais demoras, vamos falar um bocadinho sobre a gripe. Então, até já! Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Vamos hoje então falar sobre a gripe, a par do que eu disse agora. E a gripe não é mais do que uma infecção provocada por um vírus. O vírus, existem dois tipos, o influenza A e o influenza B. Normalmente, epidemiologicamente falando, a nível da sua ação e a sua prevalência na população, esta ocorre mais e é mais forte durante o inverno, os meses do inverno. Normalmente começa ali no mês de novembro até fevereiro, março, mais ou menos. Portanto, será o seu pico de ação por parte deste vírus que incide aqui na população, ok? A sua transmissão é muito rápida, muito fácil de transmitir, principalmente aqui através das gotículas, é assim que funciona a transmissão, mas já abordaremos um bocadinho mais à frente. A população normalmente mais atingida, é óbvio que são as pessoas mais idosas, portanto as pessoas mais idosas são pessoas com mais de 65 anos, qualquer pessoa pode ser atingida pelo vírus da gripe, no entanto não é qualquer pessoa que por vezes tem outras complicações que advêm aqui precisamente desta patologia, desta infecção. E portanto as pessoas mais idosas, como têm um sistema imunitário mais frágil, normalmente também são atingidas por outras doenças crónicas como a diabetes, a hipertensão, insuficiências cardíacas, entre outras, doentes de DPOCs, que são doentes de doença pulmonar obstrutiva crónica, em que normalmente 3 meses por ano andam com muita expectoração, com alguma dificuldade respiratória, muitos deles até são doentes de patologia respiratória que também cumprem oxigênio em casa, portanto já tem aqui uma necessidade crescida de outra terapêutica, não é? São muito mais atingidos por este tipo de doenças que podem levar à morte. Atenção, portanto a gripe é importante haver aqui uma prevenção, e a prevenção não recai só sobre a vacinação, também iremos falar, mas também sobre alguns cuidados basilares, ou melhor dizendo, básicos do dia-a-dia, de etiqueta higiênica, não é? Que também são essenciais para que haja aqui realmente uma prevenção mais eficaz. Portanto, as vias de transmissão são as vias primordiais de transmissão de vírus respiratórios, que normalmente incidem, e igual para a Covid, portanto, todos nós conhecemos a Covid, não é? Que é a parte respiratória, portanto, através de gotículas, nós levamos as mãos, tocam, não é? Em vários sítios e têm a presença do vírus, são levadas aqui ao nariz, aos olhos, à boca, e são estes meios de entrada normalmente aqui do vírus, e é através então destas secreções respiratórias que, e de um contacto direto, aliás, de pessoa para pessoa, não é? Que vai havendo aqui uma disseminação deste mesmo vírus e uma transmissão mais rápida entre pessoas. Portanto, é realmente aqui este o tipo de via de vetor de transmissão do vírus. Portanto, se há aqui um contacto, um espirro, uma tosse a menos de 2 metros normalmente de uma pessoa, e nós não vemos isso muitas vezes quando espirramos, mas fazemos o género de um aerossol, não é? Parece que estamos aqui a pôr perfume no ar, aquele spray, só que microgotas, né? Microgotículas que nós não vemos, não é? E essas mesmas gotículas são aspiradas por outras pessoas ou ficam nas superfícies, onde outras pessoas, passado poucas horas, vão tocar e depois fazem o normal via de transmissão. E o que acontece é que no inverno também, o que não acontece no verão, os vírus aguentam muito mais tempo nas superfícies
portanto, coisa que não acontece no verão, não é? Onde as pessoas também, e vocês podem ver que isto aqui acaba por ser aqui uma autêntica bola de neve, não é? Porque as pessoas no inverno recatam-se mais, ficam mais resguardadas em casa, não é? Em casa, em centros comerciais, são os sítios preferidos das pessoas e vão aglomerar-se, não é? Vão aglomerar-se, já basta os dias serem mais curtos, haver menos exposição dos vírus aos raios ultravioletas, que são bastante nocivos para os vírus, não é? E matam muito dos vírus, por isso eles aguentam-se muito pouco tempo fora do hospedeiro. Mas, como também os dias realmente são mais curtos, logo o vírus aguenta mais tempo fora das superfícies. Está mais frio, ele também aguenta mais tempo, ok? Portanto, as pessoas vão para sítios e aglomeram-se, porque no exterior está desagradável, logo maior probabilidade, mais elos de transmissão, portanto, infecções cruzadas e por aí fora. Portanto, como podem ver, isto acaba por ser aqui uma bola de neve, daí, no inverno, haver uma facilidade tremenda em que haja aqui um aumento exponencial de infecções por parte do vírus da gripe, ok? Do influenza A e do influenza B. Portanto, o período de incubação, normalmente, é no momento em que a pessoa é infectada, isto é o que quer dizer o período de incubação, é desde o momento em que a pessoa é infectada até ao momento em que a pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas, não é? Os primeiros sinais, os primeiros sintomas, que eu já direi à frente, não é? Normalmente, isso demora mais ou menos 2 dias, o período de incubação, 2 dias. Normalmente, esses 2 dias não quer dizer que não possam, em algumas pessoas, chegar até 4, 5 dias, atenção, não é? Mas normalmente, até ao aparecimento dos primeiros sintomas, são 2 dias, normalmente. Portanto, o período de contágio não é mais do que aquele período em que a pessoa pode contagiar as outras pessoas, ok? Tem uma maior probabilidade de poder, de algum modo, transmitir esse vírus de forma mais eficaz, ok? À outra pessoa. E então vai desde o dia 0, ou seja, do momento 0, que nós nunca sabemos qual é, não é? Até, podemos ter uma ideia, se estivermos ao pé de alguém com sintomas, não é? E sinais de gripe, e que tenha gripe. Mas do momento 0 até 24 horas antes de aparecerem os sintomas à pessoa. Portanto podem ver aqui que a pessoa anda alegremente, sem saber, a poder transmitir o vírus a todos e mais alguns, principalmente quando isso acontece depois no seio familiar, porque as pessoas coabitam. Portanto, o que podemos ver aqui no período de contágio é que geralmente o período de contágio começa entre as 0 e as 24 horas, neste caso, antes do início dos sintomas. Tem um pico às 24 até às 48 horas e depois declina rapidamente com quase nenhum vírus detectado. Depois de 5 a 10 dias, ok? Portanto, funciona um bocadinho nestes moldes o período de contágio. No caso de pessoas com tenra idade, neste caso as crianças, e alguns doentes com mais de 65 anos, doenças crónicas, obesos, todos aqueles doentes que eu referi há pouco, imunodeprimidos, claro que este período pode ser mais alargado, pode ser um período maior. Os sinais e sintomas normalmente são aqueles que nós conhecemos bem, porque é rara a pessoa que não teve alguma vez na vida algum período em que tenha tido gripe, não é? Felizmente ou infelizmente, felizmente porque vai ganhando imunidade, embora o vírus sofra mutações anualmente, não é? Mas isto que fique presente, os sintomas são os típicos, que é rinorreia. Normalmente a pessoa tem muito exudado nasal, o que nós chamamos muitas vezes ali de ranhoca, não é? Em termos populares, e tem normalmente mialgias, portanto dores musculares, algum cansaço. É óbvio que depois pode extremar, pode levar a outro tipo de sintomas, não é? Mas são os sintomas mais comuns. Pode levar a febre, pode levar a dor de cabeça, pode levar, que são as ditas cefaleias, pode levar também a tosse, muita tosse, não é? E realmente, em último caso, até dificuldade respiratória, não é? E muitas vezes leva-nos ao hospital precisamente por estes sintomas. Caso não tenha dificuldade respiratória e outro tipo de sintomas que não sejam assim tão graves, não é? Febres muito altas que não cedam ao paracetamol ou ao ibuprofeno, anti-inflamatórios e antipiréticos, e tenha aqui dificuldades respiratórias, é óbvio que deve procurar aqui um profissional de saúde, um serviço de saúde que o possa ajudar, ok? Portanto, isto é importante que fique presente, ok? Mas, normalmente, aqui os sintomas principais nos adultos são estes que eu acabei de referir. Também podemos ter aqui alguma dor de cabeça e a congestão nasal, além daquela rinorreia
frequente e a necessidade de nos estarmos a suar, não é? E muitas vezes leva a feridas também, nos estarmos sempre a suar, não é? A lesões nas narinas, realmente são estes os sintomas, o mal-estar principalmente. Claro que os sintomas depois variam e podem variar no caso das crianças, não é? Quando temos aqui realmente idades mais precoces, pode haver aqui algumas diferenças, e essas diferenças não são mais do que normalmente aqui as rinites, as febres mais altas que não acontecem tanto nas pessoas adultas, embora possam acontecer, okay? Porque as pessoas vão ganhando alguma resistência, embora haja mutações, não é? Mas as pessoas vão ganhando outra resistência até de outros contactos com outros vírus respiratórios, ok? Não existe só o influenza A e B na época do inverno, existem milhares de vírus, não é? Como não existia só o Covid, na altura da Covid, embora nós íamos logo fazer testes porque era a Covid, as pessoas esquecem-se às vezes um bocadinho que existem os outros vírus, não tiraram férias, continuam todos aí na comunidade, não é? À espera da sua oportunidade. Podemos ter também diarreias e podemos ter também, além da garganta, que também é comum nos adultos, pode haver também aqui hiperémia ocular, ou seja, os olhos mais vermelhos e também a dificuldade respiratória, ok? O diagnóstico como é que é feito? Normalmente o diagnóstico é clínico. O que é isso? O diagnóstico clínico é através da observação do médico ou do profissional de saúde, mas por norma o médico, ao observar, através da sintomatologia, dos sinais, acaba por facilmente perceber se é realmente uma infecção por vírus da gripe ou não, ok? É óbvio que depois vai querer haver uma reavaliação, caso não haja melhoria, caso haja aqui algum agravamento, e em doentes com determinadas patologias, é óbvio que tem que haver aqui uma vigilância redobrada, mas caso haja aqui um controle linear e estável dos sintomas e dos sinais, acaba por desaparecer depois e não ser necessário mais nada especial, ok? Portanto, o diagnóstico é essencialmente clínico, ok? A prevenção é o mote sempre deste canal, vocês sabem, todos os vídeos eu realmente acabo por enfatizar isso, e hoje não vai ser diferente. A prevenção é sempre o melhor remédio, e começamos com a prevenção realmente primária, e essa prevenção primária passa também aqui pela vacinação. A vacinação é óbvio que é essencial, mais em pessoas, em idosos e pessoas de doenças crónicas. O que é importante também é, muitas vezes, as pessoas, e desmistificar aqui algumas coisas, que é, as pessoas queixam-se, eu fiz a vacina e ainda fiquei pior depois de fazer a vacina. Temos que nos lembrar que, depois da pessoa de fazer a vacina, pode ter alguns sintomas, e isso muitas vezes é dito pelos meus colegas quando fazem a vacinação, não é? Outras vezes não, e também criam estes mitos, não é? Mas as pessoas podem ter alguns sintomas típicos da gripe, mas não tão acentuados como se tivessem sido infectadas pelo vírus da gripe, o influenza A e o influenza B, ok? Isto fica presente desse lado. O que acontece também é as pessoas às vezes fazerem a vacinação e a vacinação não ser muito eficaz. Portanto, elas todo o ano é feito realmente um estudo epidemiológico da incidência, do tipo de vírus daquele ano, da mutação, e é feita uma nova vacina do que se espera para o ano a seguir. Nem sempre acertamos, não é? Mas o que é certo é que normalmente é eficaz e evita a morte de muitas pessoas, especialmente dos idosos, ok? É importante. E outra situação, existem mais vírus, como eu disse há pouco. As pessoas queixam-se, fiz a vacina, apanhou uma gripe palhada, como eu nunca apanhei, nunca mais faço a vacina. Pois é, se calhar apanhou outro vírus respiratório, não é? E ficou bastante mal. Portanto, existem milhares de vírus, ok? Lembrem-se sempre disto, ok? É importante. É claro que também existem aqui outras formas de prevenção sem ser a vacinação. E essas vieram aí muito com a epidemia, não é? A pandemia do coronavírus, da Covid, que foi realmente aqui a necessidade de desinfecção frequente, lavagem das mãos frequentemente, ter algum distanciamento das pessoas, principalmente quando estas têm alguns sinais e sintomas, embora, como se lembram, podem 24 horas antes de ter os sintomas, podem já transmitir o vírus, e nós não damos por isso, mas se vemos alguma pessoa com alguns sintomas, mais cuidado ainda temos que ter. Essas pessoas que têm realmente essas infecções e que conseguem fazer o seu dia-a-dia ainda, embora tenham ali muita tosse, os sinais típicos da gripe,
e que vão trabalhar, devem de usar uma máscara. Acho que é o mínimo do civismo hoje em dia, e eu penso que a Covid ajudou bastante nesse aspecto, ok? Nós, profissionais de saúde, temos muito mais isso presente, não é? Este tipo de regras presente, porque se estamos engripados, vamos trabalhar, não vamos andar a cuidar de doentes que muitos deles têm uma certa idade, não é? E têm outras doenças crónicas e estão em situação de doença nos serviços e mesmo nos cuidados subprimários. Temos que ter isso em atenção, e é um dever da nossa parte salvaguardarmos a saúde dos nossos doentes, dos nossos utentes, ok? Portanto, temos que usar uma máscara, como é óbvio, não é? Portanto, isso é importante. O que é importante também é as pessoas que estão doentes não devem, portanto, tentar evitar abraços a outras pessoas, passar bens a outras pessoas, dar beijos a outras pessoas, não é? Evitar esse tipo de proximidade, não é? E evitar, se puder, não estar na mesma divisão, não é? Também ajuda. Ou então numa zona bastante ventilada, que ajuda, mesmo que haja algum tipo de tosse, tossir para o braço, não se esqueça, não é tossir para as mãos. Eu sei que é um instinto a pessoa tossir para as mãos, há uns que não tossem para nada, tossem em frente. Mas se tossirmos para o braço, o que é que acontece? Junto do braço, nós não vamos pôr as mãozinhas depois de tossir para as mãos, vamos pôr nas maçanetas das portas, vamos tocar ali, vamos tocar acolá, e disseminamos o vírus. Estes princípios básicos são importantes e fazem muita diferença no dia-a-dia, ok? As pessoas que estão as pessoas que estão doentes, continuando, são pessoas que têm que ter, além destes cuidados que eu disse, não é? Tem que ter algum distanciamento, além da máscara que também já referi, tem que tentar desinfetar zonas que são comuns às pessoas, não é? Como é óbvio, e além da lavagem também, temos que ter aqui uma etiqueta respiratória, que é a tal, além da tosse, para o braço, que é importante. Portanto, é importante cobrir a boca ou o nariz quando tossimos ou quando espirramos, não é? É óbvio que devemos ter sempre presente que uma desinfecção regular das mãos é importante, sempre, principalmente sempre que tossimos e sempre que espirramos, mesmo que o façamos para o braço, ok? Portanto, isto é importante. Complicações podem ser algumas, uma delas eu já referi aqui, que é nem mais nem menos que a patologia que mata mais pessoas no mundo. Ninguém sabe desse lado, ninguém se lembra. Vejam os vídeos aqui no canal. É a pneumonia. A pneumonia é realmente aqui, principalmente em países do terceiro mundo, não é? Em desenvolvimento, em que os cuidados de saúde são, e a literacia na saúde das pessoas também é muito baixa, e não há condições de saneamento e outras situações, é realmente a pneumonia. Portanto, as gripes normalmente, em doentes crónicos, e acontece muito frequentemente, pode levar aqui, principalmente a idosos e doentes crónicos, a que haja uma recuperação muito mais lenta e a outra complicação, e a necessidade de cumprir aqui outros tipos de terapêutica para poder ajudar. O que é que acontece também a nível de complicações da gripe? Pode levar aqui a uma descompensação da parte das pessoas da diabetes, né, que têm diabetes, e podem também acentuar os sintomas da asma, da doença, de um doente asmático, não é? Doença cardíaca, pulmonar ou também um doente oncológico, ok? Pode agravar a doença com uma gripe. Daí a importância de fazerem a vacina da gripe anualmente, ok? E sempre naqueles períodos em que é recomendado pela Direção-Geral de Saúde, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, quer seja noutro país, ok? É importantíssimo. E volto a focar aqui esta situação, em caso de infecção, em caso de gripe, a pessoa deve ficar em casa em repouso, evitar alguns comportamentos de risco para outras pessoas principalmente, não é? Que é não usar máscara, mas a pessoa deve sempre, geralmente até 24 horas após deixar de ter estes sintomas. Portanto, a pessoa deve ficar em casa até 24 horas após deixar de ter os sintomas. Portanto, 24 horas. E quando digo sintomas, falo em febre, falo em mialgias, falo de muita tosse com expectoração, portanto, mal-estar. Portanto, aqueles sintomas típicos, a pessoa deve deixar de ter os sintomas 24 horas e aí sim poderá regressar e estar mais à vontade, porque aí a quantidade de vírus que pode contaminar outra pessoa já é muito baixa e as probabilidades também são baixas assim, ok? Portanto, evitar contacto com outras pessoas também é completamente plausível, e realmente fazer um arejamento das áreas onde ela se encontra e tentar controlar a temperatura
E em caso de febre, lá está, tentar controlar com Brufen. Neste caso, não quero estar a passar aqui publicidade, mas é o ibuprofeno, e tentar usar aqui o paracetamol também para ajudar. Pode haver aqui uma obstrução nasal muito forte, ou seja, a pessoa não conseguir respirar porque tem muita expectoração. Existem muitos medicamentos no mercado, não vale a pena estar a enumerar, mas podemos usar o soro fisiológico, água do mar, como se costuma dizer, não é? E há mesmo à venda água com salgada, não é? Que pode ajudar a desobstruir aqui as vias respiratórias para que possamos respirar. Isto traz-nos logo outra disposição, se a pessoa conseguir respirar pelo menos normalmente, ou mais próximo do normal. Se a pessoa tiver alguma dificuldade de mobilização e realmente viver aqui sozinho, estiver doente, pode sempre pedir a alguém da família ou algum amigo, seja quem for, que a pessoa tenha confiança, para perguntar e ir ligando, convém, para saber como está, se está tudo bem, se não está, se precisa de ajuda. Portanto, isto também é algo que é importante ficar presente aqui e é importante que a pessoa o faça. Muitas vezes as pessoas querem evitar também o contágio das outras pessoas com quem coabitam e por vezes pode haver aqui uma solução que é a pessoa fica mais isolada, não é que tenha Covid, não é? Mas fica mais isolada, tem os cuidados acrescidos e a pessoa vai tendo um contacto para que possa saber como é que ela vai, como é que vai progredindo, se está melhor, se não está melhor. Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham apreciado o vídeo de hoje. Deixem o vosso like. Não se esqueçam e não fiquem de subscrever o canal, de deixar o toque no sininho para receberem as ditas notificações e cá nos vemos então para o próximo fim de semana. E já sabem, sou o Tiago Mota e este é o canal Cuidar Mais Saúde. Até lá.